Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, estou aqui da comunidade cristã do Brasil. Estou à frente do trabalho e de pregar o evangelho aqui nas redes sociais. Também do Projeto Resgate. O Projeto Resgate quer convidar você, meu irmão, que não está indo a nenhum ministério, mas está em Cristo, sente a alegria de servir a Cristo, venha fazer parte, venha conhecer a comunidade cristã do Brasil. A comunidade cristã do Brasil é uma denominação, como se chama, evangélica, né? Denominação cristã. Nosso intuito, irmão, é propagar o reino de Deus. Nosso intuito aqui não é combater ministério, não é falar desse ministério, outro ministério. Acreditamos que os ministérios surgiram por uma necessidade, para pregar a palavra, para falar do evangelho. Uma organização das igrejas cristãs. Né? Então, se você tiver no seu ministério, se você está em paz ali, se está sendo apacentado, se você está sendo feliz, continue servindo a Deus na congregação que Deus te chamou. Né? Mas se você quiser visitar o nosso ministério também, eu creio que não é proibido. Mesmo eu queria deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus que fala sobre nossos projetos, nossos anseios, nossos sonhos, nossos desejos. E tudo na vida tem uma palavra, mas, ou porém, ou porque, se for, né? Permissão. É assim a nossa vida cristã. Tem uma mensagem da palavra de Deus que ela está, de hoje, que ela está ali. Em Tessalonicenses 4, versículo 13 e 15 diz assim: ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essa é uma mensagem, irmão, uma advertência, a palavra de Deus. Essa palavra, ela tende a dizer sobre vamos falar assim, a soberba, né, irmão? Assim, vamos dizer, uma soberba mesmo, né? O homem sendo alguém que veio desse mundo com prazo de validade, né? Cada um de nós tem um destino, temos uma previsão de validade nesse mundo. Quantas pessoas boas e más já foram, se passaram, deixaram saudade, não deixaram saudade, não é verdade? Praticaram o amor, praticaram o ódio. Por quê, irmão? Porque a vida é frágil. A existência humana é comparada como um vapor ou neblina que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Vaidade é aquilo que tudo se acaba, tudo é vaidade. Então a nossa vida é uma vaidade, irmão. É uma coisa que não podemos garantir. E é uma reflexão, nós nos refletimos sobre a soberba. É uma repressão para mostrar que a gente tem planos. Porque a nossa natureza humana, irmão, ela foi feita para viver eternamente. Por que você pensa assim? Porque você foi criado para ser eterno, irmão. Deus não criou o homem para simplesmente o homem viver e acabar. Não, o homem era para viver eternamente. Mas devido à desobediência, o homem ficou limitado, irmão. Mas a nossa DNA é de vida, porque o Criador fez assim. Por isso nós agimos dessa maneira. Mas a palavra nos advertir, irmão, sobre essa soberba. Porque quem pode pensar em vida eterna? Aquele que crê nela. O que é acreditar numa vida eterna? O que é imaginar amanhã farei, se uma pessoa fosse eterna? Mas nós, irmão, através de Cristo, temos essa promessa de restauração do nosso ser. Então,
essa palavra está mostrando que nós dependemos, sim, de Deus. Dependemos do Criador. Por o amanhã, por o agora, por depois, daqui 2 minutos, daqui 10 anos. Nossos planos têm que ser sempre com o aval dele. Então, nós usamos essa expressão, às vezes, diariamente. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Muitas pessoas nesse mundo, mas muitos dizem: se Deus quiser, se Deus preparar, se Deus assim quiser, amanhã estarei aí. Porque Deus age no automático na vida daquele que teme ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor sabe que Ele está de passagem. Quem teme ao Senhor sabe que o amanhã pertence a Deus. Irmão, se formos compreender, irmão, e pararmos para pensar e compreender o peso espiritual do dizer amanhã eu vou fazer isso, amanhã estarei lá, da semana que vem estarei lá, porque espiritualmente, irmão, o nosso destino, quem determina é o Senhor. Na nossa vida tem que dizer, se Deus quiser, se assim Deus preparar, se for da vontade de Deus, se for da preparação de Deus, estarei. Os meus planos não são meus planos, mas o plano de Deus em minha vida. Irmão, nós estamos muitas vezes, irmão, numa situação que não paramos para compreender e entender essa mensagem que eu estou falando aqui. O amanhã pertence a Deus. Amanhã Deus proverá. São poucos, mas muito agem automaticamente dizendo: vou fazer, amanhã farei, amanhã irei. Então, irmão, você que está servindo a Deus, que estava me ouvindo a palavra, fala, amanhã, se Deus preparar, amanhã, se Deus sim quiser, estarei aí presente. Quando dissemos que se Deus quiser, é de uma forma consciente. Estamos afirmando que a nossa vida não está nas mãos do acaso, ou na mão desse, ou na mão daquele. Depende apenas também da misericórdia de Deus. Não é só nosso esforço. Você pode ter até um plano, o desejo, vou viajar, eu vou para tal cidade, eu vou falar isso, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar lá, eu vou ficar certo tempo. Se Deus quiser, irmão. Porque quantos dias de hoje Deus achou graça de recolher por seu reino da glória? E quantos hoje estão chorando a partida de um ente querido? E quantos estão se alegrando pela vinda de um novo ente querido? Por quê, irmão? Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Até a morte não pertence a nós, pertence ao Senhor. Só Deus sabe quando Ele quer que aconteça, onde isso ocorrerá. É na permissão de Deus ou no querer de Deus. Então devemos colocar os nossos projetos diante de Deus e dizermos sinceramente: Deus, se tu achar graça e permitir, amanhã desejo estar em tal lugar, quero fazer tal parte, quero fazer tal plano, eu tenho esse desejo de fazer tal coisa. Então devemos compreender, irmão, que vivemos sob a permissão de um Deus que tudo pode, porque não podemos garantir o amanhã. Ninguém nesse mundo, irmão. O homem mais rico, mais milionário do mundo não pode garantir sua vida. Ele pode até prolongar as condições de vida melhor para ele ter mais vida saudável. Mas a vida, a continuidade, não está na mão do homem. Está na mão de Deus. Se Deus quiser, a pessoa vive de 150 anos andando. Como já aconteceu de várias pessoas. Os dias de hoje são pessoas que têm uma idade avançada, porque é permissão de Deus. E muitos não vivem com a alimentação que nós vivemos. É nas condições que Deus assim preparou. Mas Deus deu a condição. Então eu quero falar para você, para nós não termos essa soberba, esses planos humanos que não são realizáveis. Muitas das vezes agimos por impulso, por fala, vou fazer, e farei isso, farei aquilo. Não, pode acreditar.
Amanhã Deus proverá. Essa é a mensagem. Então viva hoje, irmão. Viva o presente. Se você puder falar com sua esposa, oh, esposa, eu te amo. Falar, oh, filho, eu te amo. Fale, eu te amo. Viva o presente. Aquilo que você pode apalpar, o amanhã pertence a Deus. Mas nesse momento, viver é o que aparece para nós, que está presente aos nossos olhos. Porque daqui a 1 hora, daqui 2 horas, muitas coisas mudam. O amanhã pode ser no seu último dia. Então viva o dia de hoje, como fosse o último dia da sua vida. Aproveite o máximo que você puder para melhor fazer a vontade de Deus. O dia de hoje, podemos até dizer alguma coisa, mas o dia de amanhã Deus proverá. No momento você pode dizer, vou fazer isso. Você pode dizer, eu vou ali. E você pode até chegar aí ali. Mas o amanhã Deus proverá. Se daqui a 1 minuto nem sabemos se vamos poder ir ali, é verdade? Cara, eu tenho que terminar esse vídeo aí, né? Do jeito que tá aí, até eu estou preocupado. Então, o amanhã Deus proverá. Essa mensagem, irmão. Você está preocupado com amanhã, está preocupado com suas dívidas, está preocupado com seus projetos? Deus proverá. Se Deus quiser, assim acontecerá. Essa mensagem, irmão. Viva hoje. Viva o momento. Viva o presente momento. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que todos fiquem na santa paz de Deus.